Fala aí, eu sou o Wesley do Responde Aí e hoje a gente vai resolver um exercício sobre teorema de Rolê e valor médio. O enunciado fala assim, olha, a função abaixo satisfaz as hipóteses do TVM, justifique sua resposta. E ele dá a funçãozinha pra gente, f de x igual a x elevado a 4/5. E a função está definida nesse intervalo fechado aqui de 0 a 1. Beleza, e aí já que ele fala das hipóteses do TVM, vamos lembrar um pouco do que o TVM fala, né? O TVM é basicamente um teorema que faz isso aqui, ó. Se eu tenho uma funçãozinha, um f de x qualquer aqui, e eu pego e estou analisando ele, definindo ele entre A e B, nesse intervalo aqui, A e B. Aí eu vou lá e vou ver quando, sei lá, vale o f de A e o f de B, onde que o x igual a e o x igual a B bate na minha função. Nesse caso vai ser aqui, né, e aqui. Eu vou pegar e vou ligar esses dois pontos. Vai dar uma reta. O teorema do valor médio fala basicamente que existe pelo menos um cara entre A e B, que quando você pega e liga esse cara aqui, olha, a reta tangente à curva nesse ponto aqui é uma retinha paralela à reta que liga esses dois pontos aqui. É basicamente isso que o teorema do valor médio fala. Se a função está definida nesse intervalo AB, tem pelo menos um cara, que a gente chamou de C aqui no caso, tal que a reta tangente à curva, quando x igual a C, é paralela a essa retinha B. Beleza? Mas isso vale sempre? Aí é que é o problema, isso não vale sempre, isso só acontece em alguns momentos. Para isso acontecer, para esse teorema do valor médio valer, tem que acontecer duas coisinhas. A primeira é, a função tem que ser contínua no intervalo fechado AB. Por quê? Se a função não for contínua, cara, pode ser que justamente nesse x igual a C, a função não esteja aqui, ela esteja em algum outro ponto, tenha uma descontinuidade justamente nesse ponto. E aí não dá pra gente garantir nada, beleza? E a segunda coisa que tem que acontecer é isso aqui, ó. Eita. A segunda coisa que tem que acontecer, a função precisa ser derivável no intervalo aberto entre A e B. Mas por que precisa ser derivável? Pensa comigo. Quando a gente está falando de reta paralela, a gente está falando o quê? Que elas têm coeficientes angulares iguais, né? Se elas têm coeficientes angulares iguais, o que é, por exemplo, o coeficiente angular dessa reta aqui? É basicamente a derivada da curva nesse ponto, né? Se a função não for derivável nesse ponto, vai dar problema pra gente. Então a gente tem que garantir que ela é derivável no intervalo, em todos os pontos do intervalo, beleza? E aí, no caso da nossa questãozinha, o nosso intervalo A e B que a gente está preocupado é esse aqui, olha, A igual a 0 e B igual a 1. Ele pergunta se as hipóteses do TVM são satisfeitas. Só tem um jeito da gente ver isso. Vamos ver se ela é contínua e vamos ver se ela é derivável, beleza? E aí presta atenção, olha, tem uma coisa que é muito importante. Ela tem que ser contínua nesse intervalo AB fechado, ou seja, incluindo A e B. E derivável é no A e B aberto, ou seja, ela não precisa ser derivável no A e no B, só entre A e B, beleza? Isso é bem importante e vai fazer diferença na nossa questão. Então vamos continuar para ver se ela é contínua. Para ver se nossa questão é contínua, a gente vai ter que basicamente olhar e vai ver se bater no olho assim a gente consegue achar alguma descontinuidade. Só que, cara, isso é basicamente x elevado a um número qualquer. A gente pode botar esse x igual a qualquer coisa e sempre vai devolver um f de x pra gente. Não tem nenhum número que a gente pode botar aqui que vai dar problema pra gente. Então, cara, essa função aqui, olha, ela é contínua. Basicamente x elevado a um cara, beleza? Então, contínua. Agora vamos ver se ela é derivável no intervalo aberto entre 0 e 1. Para ver se ela é derivável, só tem um jeito. Bora derivar. Quando a gente pega e deriva a nossa funçãozinha, vamos chegar basicamente que o nosso f' de x é igual, olha, o 4/5 desceu, ficou 4/5 menos 1, ficou que a nossa derivada é 4 sobre x elevado a 1/5. Por que aquele negócio de intervalo aberto, intervalo fechado é importante? Você concorda que se a gente botar o x igual a 0 aqui, vai dar 0 no nosso denominador e daria problema para a nossa derivada? Ou seja, a função não seria derivável nesse ponto. Porém, a gente quer que ela seja derivável no intervalo aberto, 0 e 1. Ou seja, ela não precisa ser derivável em 0 e não precisa ser derivável em 1. Só entre eles.
Ou seja, ela não seria derivável em zero. Mas isso não tem problema, porque a gente não está preocupado com esse ponto. Porque esse intervalo é aberto. E aí que está a pegadinha da questão. Se a gente se confundir e falar, aí não, aqui, ó, se a gente botar x igual a zero aqui, dá problema. Então, não dá porque o intervalo é aberto. Quer dizer, até dá problema, mas a gente não está preocupado com esse caso. Então, a função é derivável no intervalo aberto de 0 a 1. A função é derivável no intervalo aberto de 0 a 1, beleza? E aí, satisfez uma hipótese, satisfez outra hipótese, então a função satisfaz as hipóteses do TVM, beleza? É basicamente isso aí. Esse vídeo te ajudou? Responde aí.